Bem-vindos ao Suco Sintético, aqui quem fala é Rafael Monteiro e o vídeo de hoje vai ser sobre os melhores filmes do ano de 2023, dos que eu vi, obviamente. Esse vídeo se baseia na minha opinião e antes de começar o vídeo eu queria fazer umas citações de filmes que eu não pude ver, porque infelizmente, você sabe como é o Brasil, né? A distribuidora brasileira não tem o mesmo lançamento dia, né? Tanto aqui quanto fora do país, então muitos filmes já foram lançados na gringa, mas no Brasil ele só vai chegar para o tempo de fevereiro, março, porque eles vão esperar a indicação a um festival, a um Oscar da vida, para o filme ser lançado, porque senão ninguém vê. A realidade do brasileiro é um pouco triste. Mas as citações que eu quero fazer de filmes que eu não vi, que provavelmente poderiam estar nessa lista, Poor Things, do Yorgos Lanthimos, com a Emma Stone, Godzilla Minus One. Eu sei que ele lançou nos cinemas, mas ele ficou uma semana, eu não consegui ver na semana que ele lançou, e simplesmente depois ele nunca mais foi para nenhum cinema. Ele saiu do cinema em uma semana. Então eu não consegui ver. Queria muito ter visto. The Iron Claw, também, estreado pelo Zac Efron, Garra de Ferro, né? Se não me engano, chega em fevereiro no Brasil. E muitos outros. Mas a lista aqui eu vou falar 8 filmes. Eu gostei até da minha lista. Eu fiz ela não foi proposital, mas ela ficou bem diversa. Então aqui a gente tem animação, a gente tem filme de terror, a gente tem comédia, a gente tem drama. Ficou uma mistureba que resume bem o ano de 2023 no cinema. Vamos começar então. Em oitavo lugar, Talk to Me, ou Fale Comigo. O filme de terror, para mim o grande filme de terror que eu vi nesse ano, não vi muitos, porque hoje eu moro sozinho, para mim ver um filme em casa, porque se eu não fui ver no cinema, para ver um filme em casa sozinho de terror, para mim é meio, né? Mas encaro às vezes, e esse foi um dos casos que eu encarei, pelo que o pessoal estava falando, e eu realmente adorei o filme. Eu gostei de como você faz essa mística tão simples, que tinha tudo para ser uma porcaria, né? Você vai tocar na mão, fala comigo, e você vai ver o bicho na sua frente, né? O espírito, que vai falar com você e você vai deixar ele tomar posse do seu corpo. Mas o filme ele entra em ligações muito fortes, ele fala sobre luto, ele fala sobre depressão, ele tem todo o senso de influência que uma pessoa pode ter na sua vida, de gatilhos que você acaba podendo ter devido a certos traumas. Eu acho que é um filme muito pessoal. Eu esperava que eu ficasse com mais medo no filme, mas a história dele foi me cativando cada vez mais e eu fiquei interessado. E assim, é uma coisa de filme de terror. Eu tenho esse problema com filmes de terror, que o protagonista ou os personagens sempre são muito bons. Então assim, você é apresentado ao tema, que eles têm aquela mão de cerâmica, a pessoa vai segurar assim na mão e vai falar, talk to me, né? Fale comigo, e vai aparecer um espírito na frente dela, e ela vai deixar esse espírito possuir o corpo dela. Eles ficam por 90 segundos no filme. E ela deixa isso. Mano, isso é muito óbvio que vai dar merda. E essas pessoas ficam fazendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então assim, isso me incomoda um pouco, né? Eu tenho esse negócio com filme de terror. Mas eu adoro a fotografia de como é feito, o visual do filme ele é assustador em certas coisas. Ele tem um gore, não sendo gore, que é asqueroso de se ver. Você fica incomodado, você fica se coçando, sabe, vendo essas coisas. É intimidador, mas ele também te deixa curioso. Então acho que foi uma grande surpresa, fica em oitavo lugar na lista. Em sétimo lugar, Past Lives, ou Vidas Passadas, filme dirigido pela Celine Song, o primeiro filme dela, se não me engano. Que a história é um drama baseado no romance, que são de dois jovens que se conheciam na infância, eles eram apaixonados na infância, mas a menina ela se mudou para outro país, eles moravam na Coreia, ela se muda para os Estados Unidos, ele fica na Coreia, e eles acabam que não se falam mais, depois eles vão se reencontrando, e eles vão aflorando esse sentimento novamente. E eu gostei muito da direção do filme, eu gostei de como o visual do filme é bem feito. Eu acho que, pra mim, ele tem uma das transições que eu achei mais linda que eu vi no cinema nesse ano. Eu gosto de como os personagens eles são muito humanos. Mesmo, o filme tem esse estilo coreano de ser o filme, ele é intercalado entre coreano e inglês, né? Afinal, o personagem morava na Coreia e depois ela foi para os Estados Unidos. Então, assim, eu gosto dessa diferença cultural que eles representam, que eles mostram muito bem. E eu gosto dessa cultura explorada. Eu não conhecia essa história do EU, eu não vou saber como se pronuncia direito a palavra, mas essa história dos seus antepassados, que eles vão, cada toque de uma pessoa que você faz, ele vai se juntando para uma próxima vida. Eu achei uma cultura muito bonita, não conhecia.
E eu gosto de como ele também é uma história muito real, né? Eu vou tentar evitar spoilers do filme, mas tem certas coisas que eu gostaria de falar com vocês, porque senão perde um pouco. Mas é uma jornada de descobrimento no sentido que, assim, são duas pessoas em pontos muito opostos da vida. Uma pessoa que está num ponto que ela sabe tudo que ela quer, que ela se decidiu, que ela abraçou que o passado faz parte dela, mas não é mais ela. E você veja outro personagem que está preso a esse passado, que ele se pergunta, putz, o que teria sido se eu tivesse feito isso? O que teria sido se eu tivesse feito aquilo? Eu acho isso comovente de você ver esse choque entre eles, mas também eles terem esse sentimento cada um, porque a vida é meio, né, é meio assim, você tem esse certo arrependimento de muitas coisas, acho que todo mundo tem, mas aquele senso de equilíbrio, você também tem aquele senso que, pô, eu deixei para trás algumas coisas que eu tô bem com isso, né? E eu acho que é uma coisa que o filme explora muito bem e eu gostei muito de ver, uma mensagem muito legal. Acho que se eu vou fazer alguma relevância ao filme, eu acho que não é uma coisa que eu tô acostumado, mas o estilo coreano de representação audiovisual é sempre muito parado, por exemplo, uma conversa. Então no filme, os personagens, né, eles vão se comunicar isso. Oi. Aí fica uns 5 segundos. Oi. Então você tem aquele, meu Deus do céu, falem como pessoas normais, mas é uma coisa da própria narrativa coreana e que da cultura asiática em si, mas ele representa também esse senso de trazer esse sentimento do inconforto, essa palavra, meu Deus, do incômodo que é estar presente naquele momento, né? Tipo, eles não se veem há anos e aí se encontram, e eles se encontram justamente para resolver essa relação entre eles e tudo. Eu acho que é o grande romance do ano, e para mim fica em sétimo lugar na lista. Em sexto lugar, eu acho que é o filme, a representação do filme do ano, né, no sentido de bilheteria, marketing, né, o filme mais comentado do ano, que é Barbie. Eu acho que a gente tem uma excelente representação de uma história que você não dava em nada. Você fala assim, pô, vamos fazer um live action da Barbie. E eles explorar isso, o roteiro do Noah Baumbach com a Greta Gerwig, tá ótimo. Eles conseguem dar essas alfinetadas do estilo de como a Barbie foi, mas ele também conseguem representar o que a Barbie é num ponto positivo para o mundo, né? Então, assim, eu gosto de como é traçado todo esse paralelo do feminismo que eles trazem para o mundo real. E aí quando você vai trazendo para o Barbie Land, ele acaba sendo algo contrário. Então, no mundo real, na representação do filme, os homens estão no comando, estão no poder, as mulheres elas estão numa escada abaixo. Quando você vai no Barbie Land, você tem essa representação da mulher estar acima e os homens estarem na escada abaixo, e ambos os dois serem problemáticos, de você reconhecer que ambos os dois merecem o equilíbrio. Então, é um filme que foi muito criticado por ser desse lado feminista, né, de muito feminista, de não sei o que, odeio o homem, essas coisas, mas ele na própria história, ele faz esse equilíbrio para mostrar que o filme está procurando apenas a sensação de igualdade. Mas além da produção do filme, a produção visual do filme, os cenários, é tudo maravilhoso. O elenco é incrível, a Margot Robbie tá perfeita como a Barbie. O Ryan Gosling como Ken é literalmente eu. Acho que ele é a melhor atuação do filme. Você tem, eu acho que alguns casos, eu tenho alguns incômodos com o filme, que eu acho que é um pouco do negócio da Hasbro, a personagem da América Ferreira, que é a humana normal, que vai pro Barbie, mas eu acho que são coisas pequenas que trazem uma excelente história, um excelente ponto de vista e uma humanização para uma personagem que praticamente tudo que a gente tinha visto dela em live action ou de representação audiovisual era um desenho que ela era uma fada, uma feiticeira, uma sereia ou uma menina das Três Mosqueteiras, né? Então assim, você dá personalidade a essa pessoa, como até o Ken, e você humanizar ele da forma como você humaniza, eu acho que é um dos trabalhos mais bem feitos. E eu fiquei muito feliz também, porque
por um filme como esse, ele ter escalado da forma como foi, das pessoas usarem rosa pelo cinema, para ir ver o filme no cinema, né? Eu fico feliz, eu como uma pessoa que sou um grande fã da sétima arte, né, do cinema, eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão comprando essa ideia, estão fazendo esses eventos de se vestir de rosa com o pessoal, todo mundo. Eu não fui vestir de rosa porque eu não tenho roupa rosa, não é? Mas eu também não iria, porque eu não, sou um pouco antiquado com essas coisas, mas eu fico muito feliz do movimento ter sido criado e até hoje ter sido muito comentado. Então, para mim, Barbie está em sexto lugar na lista. Em quinto lugar, John Wick 4, o grande filme de ação do ano, na minha opinião. E ele consegue fazer o que nenhum filme de ação conseguiu fazer há muito tempo, que é te deixar. Nossa. Que é te deixar eufórico, você ficar, tipo assim, são 3 horas de filme que você fica tipo, meu Deus, sabe? Você não respira no filme, o filme ele traz essa sensação. Eu acho que é um dos filmes mais imersíveis do ano, porque você vai ter o mesmo sentimento do personagem. É uma coisa que os games conseguem fazer muito bem, que o cinema tem mais dificuldade de trazer. Por isso que certas adaptações de videogame têm muita dificuldade comparado quando vão pro cinema, porque não é a mesma coisa de você controlar o personagem. Você só está assistindo, você está reagindo ao que ele vai, o que você vai ver na história. E eu acho que John Wick 4 ele consegue fazer isso. Ele consegue te proporcionar essa história simples, que é uma história simples, é um filme de ação, mas ele consegue te deixar envolvido com cenas de ação incríveis. Eu acho que o Keanu Reeves, né, meu amigo Keanu Reeves, ele faz um excelente trabalho com todas as cenas de ação. Ele consegue, você vê que ele se entrega para fazer isso. A coreografia de dublês, o diretor, né, o Chad Stahelski, desculpa, eu não pesquisei, mas ele é excelente como diretor de ação, ele é um dublê, então ele tem uma noção do que se fazer. Então assim, o filme ele consegue te deixar muito imerso em tudo que ele vai representando. Então você tem, por exemplo, a cena acho que uma das mais famosas desse filme, que ele caindo a escada, que ele tá subindo a escada e cada um chute nele, ele começa a cair a escada, você fica desesperado com aquilo. Você sente cada degrau que ele caindo, você sente porque você tá envolvido na consequência daquele personagem. Então você tá envolvido na consequência dessa ação. E ele vai enrolando e você, meu Deus do céu, cara, ele vai subir, começa a bater os caras de novo, você, meu Deus, eu já tô cansado. E você sente o cansaço do personagem, né? Tanto que quando você tem o final, você tem aquele sentimento controverso, eu não vou dar tanto spoiler sobre o final. Você tem um bom vilão, o Bill Skarsgård faz um ótimo vilão. Você tem um desenvolvimento de personagens fora do arco do John Wick, que é legal, os personagens secundários, né, o Lawrence Fishburne, você tem o Ian McKellen, eles vão tendo um desenvolvimento. Então, pra mim, eu acho que é um filme que faz redondinho, tem as melhores cenas de ação do ano. Você tem aquela cena de filmado de cima que eles fazem, que é um Hotline Miami, não sei se é uma referência aos games, pra quem não conhece, mas que ele faz a referência da câmera ser filmada de cima, né? Você pegar o contexto da câmera ser filmado de cima e todo ele atirando com aquela shotgun de fogo, né? E aí é uma cena de ação incrível e você tá, nossa senhora. E aí quando você acha que acabou, vem outra e você tá, meu Deus do céu. Então, eu acho que é isso, imersão no filme de ação é você ficar eufórico, é você ficar, meu Deus, na cadeira, é você ficar desviando de bala junto com o cara, ou fazendo, sabe? Meu pai tem muito isso. Meu pai, quando vê um filme assim, ou de corrida, ou de luta, ele vai assim, ó, junto com o cara, sabe? Então assim, quando você consegue fazer isso junto com... você tá imersivo caralho, eu tô meio ruim hoje. Você tá imersivo no longa. E eu acho que John Wick foi o melhor filme de ação e um dos melhores do ano que conseguiu trazer essa imersão. Por isso ele tá em quinto lugar na lista. Em quarto lugar, Oppenheimer, dirigido pelo Christopher Nolan. Cara, assim, a gente tem aqui um filme sobre uma biografia do cara que fez a bomba atômica. E além de toda a excelente direção do Nolan, acho que é um dos melhores trabalhos dele como diretor. Eu acho que é um dos roteiros mais humanos que ele escreveu, né? Que eu gostei porque eu falei no podcast, não sei se vocês viram, mas tem o nosso podcast no Spotify, @sucosintético, e a gente fez falando sobre a filmografia do Nolan. E uma coisa que eu queria era que o Nolan não fizesse mais meu Deus do céu, o mundo vai acabar em uma realidade paralela do tempo, sabe? Eu queria que ele fizesse um filme mais pé no chão.
E Oppenheimer traz um pouco disso. Ele explora o conceito da bomba atômica, obviamente, que não é tão pé no chão assim, mas ele traz um filme sobre personagens, uma história de pessoas criando uma arma de destruição em massa. Eu acho que a gente tem as melhores atuações do ano. Para mim, o Cillian Murphy é a melhor atuação do ano. A Emily Blunt está incrível no filme, o Robert Downey Jr. está ótimo no filme, você tem o Matt Damon no filme, você tem até você tem vários problemas, eu vou até esquecer de todos, mas eu acho que é um trabalho muito bom. E outra coisa, eu gosto de como o filme, ele pega esse senso do Oppenheimer, que eu vi muita gente falando que, não, ele tá tentando humanizar o cara que jogou uma bomba no Japão. Eu acho que em nenhum momento o personagem do Robert Oppenheimer foi humanizado nesse sentido. Eu acho que você só compreende o que ele fez, porque ele fez aquilo. Mas você não compra assim, eu te entendo no sentido eu faria o mesmo. Não. Eu acho que assim, o personagem ele sente as consequências do que ele fez, mas ao mesmo tempo ele não se arrepende do que ele fez. Eu não acho que tenha um arrependimento do que ele fez. E o filme faz muito bem essa jornada, porque você pensa assim, eu estou construindo uma arma de destruição em massa. Você vai pensar que isso vai ser usado pelo bem? Você sabe que vão fazer alguma coisa, e ele sabia disso, né? Só que o filme, ele consegue te induzir a falar que não, ele também tem os motivos dele para fazer que não são bons. Tanto que ele tem todo aquele caso com a Florence Pugh, que também tá ótimo no filme, que eu esqueci de falar, que tem todo aquele caso, não vou dar tanto spoiler se você não viu o filme, mas pelo amor de Deus, todos os filmes que eu tô falando aqui na lista, você tem que ver, cara, pelo amor de Deus, você tá fazendo aqui, vai ver o filme. E termina de ver o vídeo, mas vai ver o filme. Então assim, eu acho que você explorar esse conceito de, meu Deus, eu estou criando uma bomba, eu estou criando a arma mais letal da história da humanidade. E você deixar esse personagem, você ficar com isso, de tipo assim, putz, eu entendi porque ele fez isso. Mas não ficar assim, nossa, eu faria o mesmo. Não, você só entende. Você entende porque ele fez isso. É uma coisa que o Coringa do Todd Phillips fez. Você não fica falando assim, o Coringa é um coitado. Eu não fico falando que o Coringa é um coitado. Tem gente que fala que é um coitado. Pra mim, pelo amor de Deus, é um psicopata. Mas você entende porque ele fez todas as ações que ele fez no filme. E eu acho que o Oppenheimer passa muito por isso. De você humanizar ao ponto de você entender porque ele fez isso. Você não concorda, mas você entende. E eu acho isso um trabalho magnífico. E também, eu acho que é um filme dinâmico. Você consegue mostrar todo o consenso do pós, da pós-bomba no Hiroshima, Nagasaki, que foi toda a parte do Robert Downey Jr., aquela parte preta e branca do filme, que é praticamente um filme de tribunal, e você tem toda a construção da bomba, todo aquele senso de gênios conversando, que o Nolan sabe fazer muito bem, de pessoas falando sobre física, ou ciência no geral, e você fica só maravilhado, falando, mano, isso aqui é muito legal. E também eu tive a experiência de ver o filme no IMAX, então foi a primeira vez que eu fui no IMAX, e foi uma experiência absurda. Acho que de experiência cinematográfica, Oppenheimer foi a melhor experiência. Foi a melhor experiência cinematográfica que eu tive este ano. Então, por isso, ele fica em quarto lugar. Em terceiro lugar, Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Homem-Aranha através do Aranha-Verso. A gente tem aqui a melhor animação do ano, não tem sem dúvida nenhuma. E eu acho que aqui a gente tem uma versão mais madura da história do personagem. Além de visuais incríveis, esse filme é lindo demais de se ver. É um deleite visual, eu no cinema, vendo todas aquelas cores, todas aquelas texturas, como aquele ambiente que não é conexo, ficar tão conectado, tão próximo, parecer tão real, na forma que eles conseguem misturar 2D, tem Lego, tem versão quadrinho, que eles estão interagindo juntos, e aquilo ficar fluido e lindo como foi, eu acho que é um trabalho fenomenal, mas o principal, na minha opinião, do filme é o roteiro. E esse filme tem um roteiro maravilhoso. Ele consegue fazer um filme que é parte 1, sem final, tecnicamente, ter uma conclusão em que você se sente satisfeito. E além de, assim, eu acho que fazer passar uma mensagem importante e ser uma excelente representação do que é ser o Homem-Aranha, né? Do senso do sacrifício, da perda que o Homem-Aranha sempre tem, e de explorar um pouco disso. Porque, assim, é uma opinião minha, aqui vai ter um pouco de spoilers, mas
é um pouco mais da base do que pode acontecer no próximo filme. Se eu tiver certo aqui, ó, o vídeo, eu não sei que data que hoje que eu tô gravando. Eu não sei, mas se eu tiver certo, vocês já sabem, vocês viram aqui primeiro. Mas assim, eu acho que todo o arco do Peter, dele aprender a lidar com o luto, né? Que eles vão falar que você tem que deixar o seu pai morrer porque todos nós passamos por isso, todos nós perdemos a nossa figura paterna. E aí é como ele fala, pô, então, mas por que eu tenho que aceitar que o meu pai vai morrer? Eu não vou aceitar isso. Se ele começa essa confusão com os aranhas. E eu acho que essa é a jornada do herói. O que eu acho que vai acontecer no próximo filme? Isso é dedução, mas deve estar quase certo. Eu acho que a gente vai ter ainda o pai dele, infelizmente, sacrificando ou morrendo, tendo essa perda. Por quê? Porque eu acho que isso é o arco do personagem. Porque eu acho que o Homem-Aranha, como todo o senso heróico, você tem que aprender a lidar com as perdas. Porque aquele negócio, você não pode salvar todo mundo, mas também você tem que tentar. Você tem que tentar salvar todo mundo. Você tem que saber que você não vai conseguir, mas você tem que tentar. E é por isso que eu acho que o filme está fazendo o certo. Porque os Homens-Aranhas, os outros, eles não estão nem mais tentando. Ele está falando, seu pai vai de Vasco, entendeu? Esquece. Ele falou, não, eu vou salvar meu pai, eu não acredito. Porque é aquele negócio do herói. O herói, ele tem que acreditar. Ele tem que fazer, porque se tiver alguma chance, ele vai acreditar. Só que também ele tem que saber suportar a perda, que é uma coisa que, por exemplo, vamos supor, o Homem-Aranha perde, a gente vai em outro filme, dá um spoiler de No Way Home. O Homem-Aranha perdeu a Tia May no No Way Home, ela foi morta, né? Então assim, vamos supor, ele teve essa perda grande. Se ele perder a Tia May e falar assim, eu não quero mais ser o Homem-Aranha, quantas outras vidas vão ser perdidas porque ele parou de ser o Homem-Aranha e não resgata mais ninguém? Então assim, ele tem que superar, ele tem que se superar. Mas ele também tem que procurar salvar todo mundo, porque, pelo menos tentar, porque vamos supor, se você não tenta salvar todo mundo, você fala, esse aqui se eu perder um, você acaba deixando, relaxando e é isso. O herói é aquele cara que ele vai acreditar toda vez, ele tem que acreditar que ele vai salvar todo mundo, ele tem que pensar assim, eu vou salvar todo mundo, mas ele tem que estar preparado pelo fato de que ele não vai conseguir salvar todo mundo. E eu acho que essa é a jornada do Miles. Eu acho que se ao terceiro filme fizer o que eu tô falando, pra mim é a melhor trilogia do cinema, assim, ó, pá, entendeu? Porque é absurdamente corajoso, maduro, e é uma coisa que essa animação é muito madura. Eu achei essa animação extremamente madura, corajosa. Então, assim, se eles tomarem esse rumo do que eu falei pra vocês, eu sei que eu falei um pouco mais de spoiler desse filme, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês. E é por isso que, pra mim, Aranhaverso, por trazer toda essa filosofia do senso do heroísmo, ficou em terceiro lugar com a nossa medalha de bronze. Em segundo lugar, The Holdovers, ou Os Rejeitados. Cara, que filme maravilhoso, que filme maravilhoso. A gente tem aqui a história de um professor interpretado pelo Paul Giamatti, que acho que faz o melhor trabalho da carreira dele, que ele vai ter que cuidar, vai ter que tomar conta de um moleque que ficou na escola, aquelas escolas que o moleque dorme lá, só que aí nas férias chega, os pais vão buscar, só que esse moleque ele ficou preso na escola, porque os pais, né, deram foda-se pra ele, ele ficou preso com o professor, que o Paul Giamatti é o professor mais filho da puta que tem na história. Sabe aquele professor que acha que o conteúdo que ele dá é a coisa mais importante da sua vida, e você nunca mais vai ver esse conteúdo mais, né, ele vai falar assim, não, esse aqui é o conteúdo mais importante que vai ver na sua vida, você tem que aprender, desculpa, se você não aprende, você é burro. É aquele professor chato. O Paul Giamatti é esse personagem. E aí você tem eles tendo que interagir nos tempos de férias, né? Aquele senso de, Paul Giamatti, o menininho e a tia da merenda, né? Como a gente conhece, a cozinheira do lugar, né? Da escola. E eles estão presos ali praticamente porque ninguém tem família para passar o tempo, então eles vão ficar na escola. E você tem primeiramente, todo aquele senso de revolta, porque é um professor cínico, chato, que acha que todo jovem é burro. Você tem aquele jovem que ele é sádico, que ele gosta de bagunça.
E você tem a tia da merenda que ela tá simplesmente só foda-se, me deixa quieto, poucas ideias e também vem de um trauma. E eu gosto muito, muito como o filme consegue fazer esses três se unirem. Tipo assim, a dinâmica deles três juntos é incrível, incrível. Eu gosto de como você vai cada vez mais humanizando esses personagens, você vai entendendo o lado de cada um, como você, desde o começo você gosta dos três, mas você vai gostando deles no filme de uma forma diferente quanto o tempo passa. Então eles vão criando essa relação, você vai explorando dramas de cada um do passado, cada um vai tendo uma evolução incrível. E eu acho que é um filme extremamente engraçado também, ó, ele é uma comédia dramática. Então assim, eu acho que é a melhor comédia do ano que eu vi. As atuações, como eu falei pra você, pra mim, Paul Giamatti deveria ter uma indicação ao Oscar. E a tia da merenda, que eu esqueci o nome dela, Dani alguma coisa, eu vou colocar o nome dela aqui. Pra mim, ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu acho que o menino também merecia o seu, pelo menos uma indicação ali, a melhor ator jovem, que eu acho que ele foi indicado no Globo de Ouro. Então, assim, eu acho que é um filme redondinho, que ele consegue trazer essa história que, tipo assim, aquele senso de você se arriscar, né? O jovem, ele traz esse senso de você se arriscar para o professor. Então, o professor, ele tem aquele senso, ele nunca sai da escola, ele é aquele cara que fica lendo livro o dia inteiro, vai dar. E ele dá esse senso de aventura pro professor, deles explorarem, dele sair, conversar com uma mina, flertar com alguém, dele ir no cinema novamente, dele conversar com pessoas, sair daquela escola, e também do menino dele amadurecer, dele entender que você precisa respeitar as pessoas, e também a trama da tia da merenda, da evolução dela, que você pensa que ela vai ser só aquela pessoa que, tipo, e aí? Sabe aquela pessoa que não reage a nada? E a evolução que ela tem, o trauma que é desenvolvido, o como essa personagem é completamente evoluída, pra mim é uma das melhores personagens escritas desse ano. E eu acho que pra mim é o melhor roteiro desse ano, né? Então pra mim, The Holdovers, Os Rejeitados é o segundo melhor filme com a medalha de prata. E em primeiro lugar, eu acho que é o único filme que foi difícil pra mim fazer essa lista, porque assim, o que eu pensei pra fazer? Obviamente de gosto, mas eu fui pensando também, alguma coisa cada filme incomodou. Todos esses filmes que eu tô falando com você, alguma coisa eles tiveram que me incomodar, alguma coisinha. E eu não consigo falar alguma coisa que me incomodou em Killers of the Flower Moon, que é a nossa medalha de ouro, Assassinador das Flores, que é do nosso querido Scorsese, simplesmente This is Cinema. Que eu acho que você tem uma história extremamente, que tinha tudo pra eu achar insuportavelmente chata, porque assim, eu fui no cinema, quando eu descobri que o filme tinha 3 horas e meia, né, eu não sabia, eu sabia que ele ia ser longo, que é Scorsese, mas eu descobri entrando na sala, eu falei assim, eu tava vendo ali o sinopse, e aí eu fui ver a duração, aí eu, meu Deus do céu, 3 horas e meia. E aí o filme começou, eu falei, nossa senhora, vai ser aquilo, mas é Scorsese, calma. Então você já meio que tá se preparando, mas a minha mente, ela só 5 segundos depois eu tava assim, ó, maravilhado com o que eu tava vendo. Eu acho que você também tem uma das melhores atuações do ano com o Leonardo DiCaprio, a Lily Gladstone, pra mim a melhor atuação feminina principal, eu considero ela uma atriz principal. Você tem o Robert De Niro, que tá incrível, voltando a fazer um personagem que me dá medo. E a cinematografia, o jeito que é filmado, Scorsese, cara, você é maravilhoso, sabe? Todo jeito que o filme é filmado, eu fico só, sabe? Eu fico só assim, aproveitando com um trabalho, uma obra de arte sendo feita. Eu gosto de como você explora esse senso dos americanos, né? Ficarem sugando aos poucos a tribo indígena. Porque assim, pra quem não sabe, a história do filme fala sobre tribo indígena que achou petróleo, e aí eles ficaram milionários, e aí o que acontece? Os americanos eles vão começando a casar com ele, casar com uma índia aqui, aí matam um parente da família ali, vai pegando o negócio pra eles há um tempo. E o Scorsese faz isso, ele sabe fazer esse senso de máfia, né? Esse senso de uma conspiração dentro do próprio produto. E aí você vai vendo isso sendo muito bem feito. O personagem do Leonardo DiCaprio, pra mim, ele fica irreconhecível. Ele não é o Leonardo DiCaprio, sabe? Ele é o personagem que estava envolvido. Porque
o jeito que ele faz o sotaquezinho, que ele, os trejeitos, sabe? A Lily Gladstone é extremamente forte, você tem, ela traz a humanidade do filme, porque você sabe que o Leonardo DiCaprio é aquele personagem duo, que ao mesmo tempo que ele se ama, a personagem da Lily Gladstone, ele também ele quer aquela parte dele, da herança, ele tá envolvido com o personagem do Robert De Niro, que é um filho da puta, e então ele tem essa dualidade, mas a Lily Gladstone, ela tem a alma do filme, ela tem o coração do filme, porque você acaba sentindo muito mais, você vê como é um trabalho de um diretor e um roteirista que sabe o que está fazendo. Porque você tem, você vai vendo no filme, ao mesmo, no decorrer do filme, das 3 horas e meia, todo o império, né, no geral, que não é um império, mas vocês entenderam, que foi dos índios, da tribo, se corroendo pelo que os americanos vêm fazendo, todo o esquema da gangue do Robert De Niro, né? E aquilo, você poderia achar aquilo muito mais, tipo, só triste, mas como a Lily Gladstone, ela tem aquele, ela faz parte daquilo, e você conhece as pessoas que estão fazendo parte daquilo, você acaba sentindo toda a dor. E o personagem do Leonardo DiCaprio, ele também ele equilibra esse senso de mostrar mais o senso do crime, mas também te dá aquele senso, mano, para de fazer isso, eu quero que você fique bem. E outra coisa, uma coisa que ele fez também em outros filmes, ele não glamoriza isso, né? Ele não glamoriza. Muita gente fala que, nossa, o Scorsese adora, ele deve ser um mafioso, porque ele adora fazer essas coisas. Ele nunca glamorizou isso. Tipo, até pra mim o melhor filme dele, que é Os Bons Companheiros, ele tem aquele senso de falar que, pô, isso aqui pode trazer coisa ruim, né? E o filme ele faz muito bem isso, ele consegue te deixar em pânico, ele consegue te deixar assustado, ele consegue te fazer rir quando ele tá. O Scorsese me teve na mão dele, cara. Eu tava na mão dele. O que ele fizesse ali, o sentimento que ele queria me passar em câmera ou no roteiro, eu tava sentindo, porque ele conseguiu fazer essa transição. E como eu falei, eu não consigo, né, vendo o filme, eu não consigo falar assim, putz, isso aqui eu não gostei. Eu acho que as 3 horas e meia do filme, elas são necessárias para todo esse desenvolvimento do arco. Para mim, ele se fecha perfeitamente. Então, não acho que é o melhor filme do Scorsese, né? Eu acho que tem muitos acima, mas eu acho que é o trabalho mais correto desse ano. Eu acho que é o trabalho mais correto desse ano e por isso ele fica em primeiro lugar com a medalha de ouro. Mas esse foi o vídeo, tá? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? A gente vai trazendo mais conteúdo. E deixa um comentário também quais foram os seus filmes favoritos desse ano, o que você achou. Vai comentando, se eu cometi alguma atrocidade nessa lista, também fala, pode falar o que você quiser nos comentários, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.